que vocês abrissem a Bíblia de vocês, nós iniciarmos o nosso estudo da Palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 15. E jovens sempre andem com suas Bíblias, sua Bíblia embaixo do braço, onde você for. Eu luto com os meus alunos para fazer eles levarem para a sala de aula. É muito importante, tenha sua Bíblia, ok? Tenha sua Bíblia. De que maneira você será o jovem puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Antes com a palavra de Deus, todos os dias da sua vida, pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Capítulo 15 de João, verso número 1. Antes de nós lermos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua fronte, nós pedíssemos mais uma vez a bênção do Espírito Santo. Pai querido, muito obrigado, porque agora, neste momento, temos o privilégio de termos a tua palavra e vamos lê-la. Te pedimos a tua bênção, que desse livro sagrado possa brotar um Jesus vivo, um Jesus transformador, um Jesus que nos dê esperança de uma vida muito melhor que nós vivemos hoje. É o que pedimos e agradecidos fazemos no nome de Jesus. Amém. Capítulo 15, verso 1, diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo, verso 2, que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza ainda mais frutos. E eu gostaria de ler o texto todo com vocês, mas para que nós entendamos o que está dizendo no capítulo 15 de João, a gente precisa dar uma olhadinha na história um pouco mais atrás. E nós vamos fazer isso nesse momento. Mas antes eu queria falar para vocês algo muito curioso do ser humano. O ser humano, ele, quando olha para alguém, ele cria expectativas. A expectativa faz parte do ser humano. Você sempre está criando expectativas. Expectativas não é uma coisa ruim, né? Você também cria expectativa com relação ao céu. Mas nem sempre expectativa é bom. E sabe por quê? Porque nós vivemos num ambiente, infelizmente, satânico, né? Nós vivemos num mundo. E constantemente, Satanás, ele tenta fazer com que nós criemos expectativas que não são muito boas. Os jovens que têm Facebook, quantos têm Facebook? Só para eu ter uma noção, que eu vou falar para o pessoal que vai entender. Você tem Facebook, com certeza você já viu, né? Aquelas chargezinhas que tem, né? Provavelmente você gasta umas 4 ou 5 horas do dia olhando essas chargezinhas e dando risada, né? Infelizmente. Uma delas, algumas, nos fazem refletir sobre algumas coisas. E uma delas fala lá, expectativa versus realidade. A expectativa mostra uma mulher abraçada no cachorro, dormindo, coisa mais linda do mundo, aquelas fotos de pet shop, sabe? E a realidade, é claro, aquele cachorro babando com a perna para cá, com a perna para lá, toda descabelada, negócio. A expectativa, ela praticamente sempre é frustrada. É impressionante. Na nossa vida, a gente vive tendo frustrações das expectativas que nós criamos. Você chega numa lanchonete, você vê um hambúrguer, e quem foi no Burger King, os caras colocaram um telão de LED, onde aparece lá o hambúrguer e ainda sai uma fumacinha, né, do hambúrguer. Você fica assim, gente, eu preciso desse hambúrguer para sobreviver. E você fica olhando aquele hambúrguer, a fumacinha, e você olha ao lado do hambúrguer, tem um refrigerante desse tamanho assim, ó. Você diz, nossa, é esse que eu quero, né? É esse hambúrguer grande, gostoso, quentinho. E você pede, paga caro por aquilo ali. E quando vem, aquele pão murcho, né? Tomate escorregando para cá, o alface escorregando para lá, e aquele negócio. Você, moço, eu queria aquele lá. Não esse pãozinho aqui. Na verdade, você, né, que está aí procurando menina que está procurando menino, você que tem esperanças ainda de encontrar o pai perfeito, com certeza você assiste filmes. E principalmente as meninas gostam de assistir comédias românticas, né? Filmes românticos, ficam lá, choram, comem chocolate até não poder mais. E que diz esses filmes? Aqueles filmes criam em você uma expectativa daquele encontro perfeito, né? Onde ela está sentada no banco da praça, chega aquele rapaz bonito, senta ao lado dela, ela começa a conversar com ele, a lua cheia brilha e ilumina os dois naquele banco de praça.
elas nem balançam porque não há vento, o vento não bagunça o cabelo dela. Ela está, no final do dia, completamente perfeita, limpo, o rosto limpo, maquiagem perfeita. E então eles conversam, e dão aquele beijo lindo e perfeito. Quantos aqui já tiveram encontro assim? Geralmente, né? Não é desse jeito. A menina, quando vai falar umas palavras importantes, bate aquele vento, cabelo bem, bagunça, e o outro vai falar alguma coisa, e acontece, sempre dá uma coisa diferente. Geralmente está nublado, possivelmente vai chover no seu encontro. Então, o mundo ele não é assim, perfeito, como a mídia prega, e nossas expectativas geralmente são frustradas. E sabe que é engraçado que muito tempo atrás, muitos anos atrás, tinha um ser chamado Lúcifer, e ele era o mais poderoso abaixo de Deus. E ele viu, provavelmente, Deus criar vários planetas, vários outros seres, e tudo que Deus fazia era belo e perfeito. E como ele era muito importante, muito bonito, muito belo, talvez pelo pecado que surgiu no coração, pelo egoísmo, ele começou a criar algumas expectativas com relação a ele mesmo, que não condiziam com quem ele era. Um ser não pode criar outros seres, somente Deus pode fazer isso. E ele alimentou esse desejo. E você conhece o final da história. Ele é expulso do céu, está aqui, nessa terra, tentando você e eu. E sabe que é uma das maiores táticas de Satanás? É a expectativa. Se você parar e olhar o mercado hoje, o mercado funciona, sabe por quê? Por causa das expectativas. Você compra muita coisa por causa das suas expectativas. Não é verdade? A mulher entra numa loja, naquela loja tem uma mulher perfeita, linda, maravilhosa, com um vestido perfeito. E ela precisa daquele vestido. Não é verdade? E ela compra aquele vestido, e aí as expectativas muitas vezes são frustradas. Né? Muitos homens precisam do celular tal, porque faz 200 milhões de coisas no celular, e também liga. E aí, ele adquire aquele celular. E ele vê que muito daquilo que ele imaginou não usa. E aí, o que acontece? Pela frustração das expectativas de algum produto, ele precisa comprar outros. Por isso que existe moda, gente. Que você veste de um jeito hoje, amanhã eu já tenho que vestir de outro. Porque a sociedade, ou melhor, o mercado, ele precisa frustrar você. Imagina se fosse sempre moda vestir a roupa que você está vestindo hoje. Né? As roupas durariam muito mais tempo. Talvez o mercado da moda não lucraria tantos bilhões de dólares, né? Como tem lucrado. Não é verdade? Então eles precisam te frustrar. E sabe que criar expectativas fazem com que as pessoas fujam da realidade. Quando você foge da realidade, é tudo o que Satanás mais quer. Sabe quais são os games, né? Os jogos dos computadores os jovens mais jogam são os que simulam a realidade. É aquele que você cria um personagem, você escreve a história daquele personagem, então você vive num mundo que não existe, e você passa horas e horas e horas jogando. Existe um jogo, jovens não jogam. RPG, Rolling Play Games. Está em muitos jogos dos computadores aí, já, mas antigamente, hoje ainda jogam. É um jogo de dados, onde você cria um personagem e você começa a imaginar, e isso te tira da realidade. Tira completamente você da realidade. Você deixa de viver aquele sonho que Deus tem para você e você começa a viver algo que não existe. Não jogue jogos. Essa é uma das maiores armas de Satanás hoje. Fazer com que você fuja da realidade. Fuja da realidade. E sabe que existe uma história na Bíblia que ilustra exatamente esse assunto, esse aspecto, a fuga da realidade. Volte ali um capítulo antes, um capítulo e meio antes, no capítulo 13, a partir ali do verso 33. Gostaria de ler com vocês. Aqui, vamos contextualizar. Os discípulos estão com Jesus.
Jesus, ele havia estado alguns anos já com os discípulos, ele havia feito milagres, ele havia se popularizado. O fato é que ele entrou de maneira triunfal em Jerusalém, na verdade. E então, aqui, eles estão conversando ali, na ceia. Logo depois da ceia, depois de cear, eles estão conversando, Jesus está dando muitas dicas para eles. E nesse bate-papo, surge a história que nós vamos ler. Mas sabe que os discípulos, muito obrigado, os discípulos, eles tinham uma visão de Jesus que não era realidade. Não era realidade. Eles viam em Jesus algo tremendo, algo fora do que a própria palavra de Deus dizia. Eles esperavam o Messias que viesse destruir o poder romano, o jugo romano, sabe por quê? Imagina só, tem alguns historiadores que contam que de tempos em tempos os soldados romanos cruzavam pelas ruas ali onde habitavam os judeus. E eles, ao entrarem, eles entravam na casa com ar de superioridade, óbvio, com seus equipamentos de guerra, batiam nos homens, puxavam as mulheres para fora pelos cabelos, arrastavam pelo meio das ruas, estupravam não só mulheres, mas crianças, faziam horrores, e ainda saqueavam muitos dos seus pertences e iam embora, rindo e praguejando contra os judeus, tratando eles como ratos, como lixo. Imagina você vive num ambiente desse. Você já fica indignado com o mensalão, muita coisa, muita corrupção que existe aí no meio do nosso país. Imagine um povo oprimido, onde não só o seu bolso é afetado, mas o seu filho, a sua esposa, o seu marido, os seus avós, a sua família, o que há mais precioso em você, eles destroem. Os judeus tinham um sentimento de patriotismo muito forte. E sabe que eles haviam estudado e a gente vai conversar sobre isso à tarde, eles haviam estudado na escola deles, que era uma escola que ensinava única e exclusivamente sobre a Bíblia. E eles viram na história deles, que de tempos em tempos, quando Israel se afastava, Deus suscitava quem? Um libertador. E aí, esse libertador tomava o povo, assumia o comando em nome de Deus e derrotava o povo opressor. E aí então, novamente, voltava a ter paz em Israel. Só que eles se afastavam de Deus e em ciclo se renovavam. E com isso, por que essas histórias estão na Bíblia? Porque elas prefiguravam o Messias, é ou não é? Prefiguravam o Messias que viria. Ia libertar o povo, não do jugo romano, mas do pecado. Um jugo muito pior. Mas eles não conseguiam ver isso. Eles viam um Messias que eles queriam ver, o Messias que iria libertar do jugo romano. E imagina só, eu gosto de ficar imaginando tudo que os discípulos pensavam naqueles momentos. E eu fico imaginando eles olhando para Jesus. Jesus faz um milagre, transforma água em vinho. Jesus, ele multiplica o alimento e dá para uma multidão. Jesus, ele cura um endemoniado. Jesus, ele faz um cego ver, ele faz um mudo falar, ele faz pessoas que estavam mortas viverem, pessoas doentes ficarem saudáveis. E isso imagina se eu sou liderado por um general que tem todo esse poder. Imagina se um general reúne o seu exército e sai para a guerra contra os romanos, para a batalha. E nessa guerra, muitos dos israelitas provavelmente sofreriam, danos, seriam cortados, atravessariam lanças ou flechas, mas no momento em que a flecha fosse atravessada, Jesus, em piscar de olhos, faria com que a ferida sarasse e aquele soldado voltasse à guerra. Me diz uma coisa, seria um exército invencível ou não? Com certeza. Eles viam em Jesus a maior esperança de libertação do jugo romano. E nós vemos isso. Essa ideia deles. Eles disputavam, eles amavam Jesus. No fundo do coração eles disputavam para ver quem chegava mais próximo de Jesus. Para ver quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda. Imagina só. Com todos esses sonhos, com todas essas expectativas na cabeça. A
Acompanhe comigo o verso 33 do capítulo 13. Filhinhos, palavras de Jesus, ainda por um pouco estou convosco. Vocês buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu acho que eu gosto muito de ler as histórias de Jesus, porque eu sou apaixonado pelos discípulos, pelo relacionamento dos discípulos de Jesus. Eu gosto dessa interação. A gente tira muitas lições desse relacionamento, das palavras de Jesus, das palavras dos discípulos. E nesse momento, onde 12, ou melhor, aqui são 11, porque Judas já tinha saído, 11 jovens, com sonhos, com expectativas, parece que tudo aquilo que eles estudaram, tudo aquilo que eles leram na Bíblia ia se tornar realidade. E Jesus, a sua esperança diz: eu estou convosco por um pouquinho de tempo, mas para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Eu acredito que deve ter caído o semblante na hora dos 11 discípulos. Eu acredito ainda mais que Pedro deve ter ficado, a energia que subia de Pedro nesses momentos, ele não tinha como conter. E por ele não conter, nós temos o famoso texto, verso 36, onde Simão Pedro pergunta para Jesus: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, Pedro, mas mais tarde, porém, me seguirás. Aí replica Pedro: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Porque eu dou a própria vida. E Jesus deve ter olhado para Pedro: Pedro, por mim você dá a vida, Pedro. Você tem noção, Pedro, do que você está falando? Pedro, sabe por que você dá a vida, Pedro? Você dá a vida por aquele Jesus que você criou. O Jesus real sou eu, mas o Jesus que você criou na sua cabeça, esse não existe, Pedro. Você dá a vida por mim. Você talvez daria a vida por um general que fosse ganhar dos romanos, que fosse pisotear os romanos, que fosse te colocar ao lado direito dele. Jesus sabia, e o Espírito de Profecia conta, que Pedro, sinceramente, amava Jesus de todo o coração. Mas ele amava o Jesus errado. E Pedro fala: Senhor, por que eu dou a própria vida? E Jesus fala: Pedro, você dá a vida por mim, Pedro. Entra na realidade, Pedro. E Jesus responde: darás a vida por mim? Em verdade eu te digo, que jamais cantará o galo, antes que me negue 3 vezes. O Espírito de Profecia diz que Pedro ficou chateado com Jesus. Ficou chateado. Nesse momento, Jesus falou assim: Pedro, você vai me negar. Ou seja, é a mesma coisa que um filho olhar para a mãe e dizer assim: mãe, pai, você não me ama. Você não gosta de mim. Você vai me prejudicar no futuro. Não é um sentimento ruim? Ele ficou chateado naquele momento. Mas é engraçado que Jesus, ele não termina, o capítulo 13 termina aqui, mas o diálogo ele não termina aqui. João continua contando quais são as próximas palavras de Jesus. Jesus jamais te repreende e te deixa solto com aquela repreensão no coração sem saber o que fazer. E aí nós lemos o capítulo 14, verso 1, as palavras, talvez uma das mais lidas para algumas pessoas que existem na Bíblia. E o verso 1 do capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Olha só, Jesus está tentando tirar de alguma forma a cabeça, os olhos dos discípulos para aquele Jesus terrestre, aqueles sonhos terrestres, e para colocar os olhos e a mente dos discípulos no céu, no que há após a morte, após esse mundo que nós vivemos. Querido, existe algo mais maravilhoso do que o que você vê. E Jesus de alguma forma mostrou: não fica preocupado, eu vou, mas eu vou voltar, e eu vou levar vocês para um lugar que vocês não imaginam, um lugar que eu tenho preparado para vocês. Mas eles não entenderam.
E a prova disso é Tomé. Senhor, não sabemos nem para onde o Senhor vai. Como vamos saber o caminho? Como os discípulos estavam cegos? Qual foi a resposta de Jesus? Eu sou quem? A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eles viveram 3 anos e meio com o caminho e perguntam: Senhor, qual que é o caminho? Para onde você vai? Acabou de dizer: no céu. Vou preparar moradas. Jesus já havia falado antes do céu, das moradas. E eles perguntam: para onde o Senhor vai, Jesus? Porque os sonhos deles, as expectativas deles eram tão grandes, eles estavam tão mergulhados dentro delas, que eles não conseguiam chegar ao óbvio. Eu te pergunto: será que você, talvez em algum momento da sua vida, criou tantas expectativas com relação a Deus? Tantas expectativas, que quando Deus, através da palavra dele, fala da verdade, você fica frustrado, você fica triste, que nem Pedro ficou. Sabe que Jesus aqui, ele começa a falar sobre o Espírito Santo. E ele, se você ler, nós não vamos ler todo o capítulo 14, mas durante todo o capítulo 14, ele tenta de alguma forma tirar os olhos dos discípulos da terra e colocar no céu. E quando ele termina tudo aquilo que ele falou, verso 31, a última frase do verso do capítulo 14 diz o seguinte: levantai-vos, vamos daqui. Ele saiu. Mas sabe que agora nós iríamos ler o capítulo 15, mas existe um pouquinho mais do que aconteceu, que conta no livro de Marcos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Marcos 14, para nós vermos o que mais que aconteceu com relação aos discípulos de Jesus. Marcos, no capítulo 14. Aqui diz, no verso 26, quando terminou a ceia, claro, aqui Marcos ele resume um pouco mais da história, mas no verso 26 diz: tendo cantado um hino, saíram para onde? Para o Monte das Oliveiras. Então, a partir daqui é o final do capítulo 14, lá do livro de João. Mas aqui conta um pouquinho mais do que aconteceu. Não é isso engraçado? Mais uma vez, não é a mesma história, é mais uma vez Pedro avisado. Leia comigo o verso 27. Então disse-lhe Jesus: todos vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Essa doeu. Essa doeu ainda mais que a anterior, principalmente em Pedro. Olha só, Jesus disse: todos vós vos escandalizarei, porque está escrito: a ovelha será ferida, ou melhor, o pastor será ferido, e as ovelhas se dispersarão. Lá, quando Jesus, pregando a uma multidão, falou: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, e que muitos foram embora, porque as palavras de Jesus eram muito duras. Os apóstolos, os 12, ficaram fiéis a Jesus. Durante toda a vida de Jesus, eles seguiram Jesus, em nenhum momento eles se desviaram, a não ser Judas, nesse momento já não estava entre eles. Mas todos haviam sido fiéis a Jesus. E primeiro Jesus diz que um ia trair, no caso Judas. Depois Jesus diz que Pedro vai negar Jesus. E agora Jesus fala: todos vocês vão me negar, todos vocês vão me deixar, eu vou ser ferido e vocês vão embora. Jesus estava tentando falar para eles com isso, que eles estavam com a cabeça no Jesus errado. O Jesus que eles amavam não era o Jesus que estava ali. Eles não tinham nem noção do que viria a acontecer, das tentações, dos problemas que sobreviriam a cada um deles. E aí, mais uma vez, entra a figura de Pedro. Disse Pedro no verso 29: ainda que todos se escandalizem ou te deixem, eu não. Eu jamais, eu nunca me escandalizarei em ti. E mais uma vez respondeu Jesus:
Pedro, em verdade eu te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E quantos mais disseram? Todos naquele momento prometeram para Jesus: Senhor, jamais te negarei. Se for preciso morrer, eu morreria ao teu lado. Mas ele morreria por qual Jesus? Pelo Jesus da terra. O Jesus que daria paz neste mundo. Esqueceu completamente do mundo vindouro. E ele estava falando do fundo do coração, não só ele, todos os discípulos. Prova disso foi a orelha do pobre do guarda, quando se aproximaram para pegar Jesus. Na verdade, eles estavam dispostos a perder a sua vida por amor ao mestre. Mas se o mestre fosse vitorioso, quem quer estar no time de quem perde? Né? Se o time vai ganhar, você tem certeza da vitória e você vê isso no futuro, você vai jogar no time de quem ganha. Agora, quando eles viram que Jesus foi preso, não reagiu. Jesus foi açoitado, ninguém reagiu. Jesus foi crucificado e ele não reagiu. Então, bom, já era nossas esperanças. Vamos sumir, porque se nos pegarem, nós vamos para a cruz também. Todos sumir, com exceção de João. Sabe que esse momento crucial, o verso 28, nos traz uma paz tremenda. Pelo menos quando eu leio esse episódio, eu fico muito feliz com as palavras que Jesus diz no verso 28. Logo depois que ele diz para os discípulos: queridos, vocês vão me negar. Querido, você vai pecar. No futuro muito próximo, você vai pecar contra mim. Sabe o que ele diz depois disso? Sempre depois de uma repreensão, Jesus mostra quem realmente ele é. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós. Jesus não falou assim: queridos, se vocês forem fiéis a mim, permanecerem ao meu lado, quando eu ressurgir, eu vou atrás de vocês. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus profetizou: vai ser, querido pastor, as ovelhas vão se dispersar, você vai pecar contra mim, mas desde já te digo, você está perdoado. O perdão do pecado que você nem cometeu ainda está garantido. Está garantido. Essa é a maior alegria que eu tenho ao ler a palavra de Deus. Porque do mesmo jeito que a palavra de Deus me acusa, ela me dá certeza do perdão de Deus. Não existe livro no mundo, não existe nenhuma religião, nenhuma teoria que me dê essa paz, que me mostre os meus defeitos, que me ajude a crescer, que me ajude a crescer e que ao mesmo tempo me dá certeza de que mesmo se eu falhar, eu vou estar vitorioso em Cristo Jesus, porque Ele já me perdoou, antes mesmo do meu pecado. Sabe que talvez se Pedro tivesse confiado menos nele e confiado mais em Cristo, ele não teria dito aquelas palavras que ele disse. Talvez se Pedro, da mesma forma com que lá no mar da Galileia, ao afogar-se, porque tirou o foco de Jesus, ele em desespero gritou: Senhor, por favor, me salva. Se ele naquele mesmo momento tivesse falado: Senhor, tu está falando que eu vou te negar, por favor, Senhor, eu não quero que isso aconteça, não me deixe te negar. Mas não, ele fugiu da realidade, ele fugiu de quem ele era, ele foi autossuficiente naquele momento. Não seja autossuficiente comigo. A expressão da escola sabatina, nós discutimos um bom tempo sobre isso. Não seja autossuficiente, não vai nem perto do limite. Você sabe que você vai pegar, você sabe que é um pecador, te agarra em Jesus, é a única coisa que te sustenta. Se Pedro tivesse falado para Jesus: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que por mais que eu te ame, eu sou um ser humano falho, e se tu está dizendo que eu vou te negar, Senhor, por favor, do fundo do meu coração, não deixe que eu cometa tal pecado contra ti. Não deixe, Senhor, por favor. Talvez o galo teria cantado muitas vezes e Pedro nenhuma palavra contra o seu mestre teria dito. Quero convidar você a voltar para o livro de João, capítulo 15.
história diz que logo depois que eles terminaram a ceia, eles se levantaram e saíram, todo esse diálogo que nós acabamos de ler foi sentido ao Monte das Oliveiras, onde existia o Getsemane, um lugar que muitas vezes Jesus havia ido juntamente com seus discípulos para orar. E ele mais uma vez foi lá buscar o poder de Deus. Naquele momento, ele haveria de ser tentado pelo próprio Satanás. Ele haveria de sofrer as cargas terríveis do pecado. Mas, neste caminho, logo em seguida, diz o Espírito de profecia que a lua era cheia. E como se fosse em filmes, como a gente vê. A lua iluminou no meio de algumas árvores, uma videira. E ao Jesus contemplar aquela videira iluminada pela lua, ele olhou para os seus discípulos e disse as palavras que estão no capítulo 15, verso número 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Essas palavras tiveram um peso tremendo. Sabe por quê? Porque Jesus ele poderia ter escolhido o carvalho, a árvore vigorosa, podia ter escolhido uma palmeira, um cedro, árvores que por si só se sustentam, árvores lindas, majestosas, que impõem certo respeito aonde elas estão. Mas não. Jesus escolheu qual árvore? A videira. Porque a videira, ela depende de uma cerca, de um apoio, de algo para ela subir em direção ao céu. Jesus olhou para aquela videira e disse: discípulos queridos, vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Eu estou preocupado porque vocês precisam entender que o mundo em que nós vivemos não é nada comparado ao que eu e meu pai temos preparado para vocês. Eu disse: está vendo aquela videira? Eu sou a videira verdadeira. Primeira lição de Jesus, queridos discípulos, querida igreja. Você precisa se relacionar com Jesus. Você precisa depender de Jesus. Mas pastor, os discípulos não se relacionaram com Jesus? Os discípulos, eles não viveram 3 anos conversando e ouvindo das bocas do próprio Jesus as palavras tão profundas? E por que eles não foram fortes nesse momento? Porque não adianta você se relacionar com Jesus. Você tem que se relacionar com Jesus verdadeiro, com Jesus que a palavra de Deus prega. E se você não fizer isso, agarrado no Espírito Santo, se você só lê a Bíblia uma vez por semana, se você só estuda a lição na sexta-feira à noite para não passar vergonha na escola sabatina, se você não tem o hábito de carregar a Bíblia embaixo do braço, seja no trabalho, seja na escola, seja onde você for, se você não quiser desse livro o alimento diário, e você não pedir de joelhos no chão, clamando ao Espírito Santo: por favor, Senhor, me dê a compreensão daquilo que o Senhor quer na minha vida, porque é diferente do companheiro que está do seu lado. Jesus tem um ministério para você dentro da igreja, e Ele chama você todos os dias. Aonde você está? Será que você tem sido um discípulo que tem se relacionado com Jesus que não existe? Talvez um Jesus que não vai olhar para ninguém, vai salvar todo mundo do jeito que você está. Talvez um Jesus que não é da Bíblia, um Jesus que só te abençoa, te abençoa, te abençoa, e se vier uma aprovação, você fica chateado com Jesus: Senhor, poxa, eu sou fiel nos dízimos, eu vou na igreja, por que o Senhor não está me abençoando? É esse Jesus que você adora? Ou não é esse Jesus que está na Bíblia? Querido, você precisa descobrir quem verdadeiramente é Jesus. Isso você só vai descobrir quando você tiver um contato íntimo com a palavra de Deus. Jesus disse: os que permanecerem em mim, e eu permanecer neles, eles vão produzir muitos frutos. Vão produzir muitos e muitos frutos para a honra e glória de Deus. E que são os frutos que uma videira produz? São almas para Jesus. Não existe nada nessa terra que você vai levar para o céu, a não ser o seu caráter e pessoas. Pessoas são importantes. Jesus não liga para dinheiro, Jesus não liga para nada do que você tem na sua casa, Jesus não liga para templos magníficos, Jesus liga para uma coisa só: pessoas. Só existe uma coisa no mundo que é importante para Jesus: pessoas. E eu te pergunto, o que tem sido importante na sua vida? Coisas, emprego, diversões,
ou você realmente tem colocado em primeiro lugar na sua vida pessoas, alcançar pessoas, distribuir felicidade para quem ainda não tem paz no coração. Igreja não é templo, igreja são pessoas. Segunda lição que Jesus mostrou para os discípulos. Eles acreditavam que por toda aquela simbologia do Antigo Testamento, em que Deus fala que na terra prometida Ele plantaria Israel como uma videira que floresceria e seria bela e sonorosa. Da mesma forma, eles achavam que quem não fosse ligado à videira não entraria no reino dos céus. E para você pertencer à videira, você deveria ter sangue judeu. É uma crença muito comum. Você é judeu, fica tranquilo, o céu é para você. Você não se preocupe com nada, está garantido a sua passagem para o céu. Você é gentil, querido, me perdoe. Você pode até tentar, mas eu já vou te avisar. Nem tente, porque você não vai conseguir. Você já é mal por natureza, você jamais vai passar o céu. É esse o pensamento que circulava. Talvez isso influenciou muito dos discípulos para eles tirarem os olhos do céu e colocarem os olhos na terra. E Jesus disse: queridos, eu sou a videira verdadeira. O que depende, você está na videira ou não, é o teu relacionamento com quem? Com Jesus. Se você não se relaciona com Jesus, você pode ter o sangue judeu, você pode ter o sangue azul, rosa, roxo, o que você quiser, mas você não vai entrar no reino dos céus, porque só entra lá quem tem um relacionamento com Jesus, e não o Jesus que nós criamos, o Jesus que a Bíblia prega. Por isso, Jesus, em simples palavras, eu sou a videira, e meu pai é agricultor, diz: querida igreja, acredite que existe algo muito melhor do que você tem visto. Tudo o que você vê nesta terra, querido jovem, são expectativas. Não existe nada próximo da realidade. Não existe nada próximo da realidade que existe, que nós chamamos de céu. Não existe nada. Põe isso na sua cabeça. Você pode ver as paisagens mais lindas que esse mundo pode te oferecer. Você jamais vai chegar perto do que é o céu. Nada. Jamais. Crie expectativas, mas crie em relação ao céu. Busque o céu acima de tudo. Coloque pessoas em primeiro lugar, ao invés de colocar objetos, dinheiro. Eu tenho certeza que você vai descobrir uma paz maravilhosa que somente Jesus pode te dar. Eu gostaria de fazer um apelo para você nesta manhã. Um apelo muito simples. Muito simples. E depois do apelo nós vamos ouvir o quarteto cantar. Mas eu não quero que você simplesmente atenda ao apelo porque você viu um monte de gente levantar. Mas eu quero que você olhe para dentro do seu coração e fale: Senhor, eu quero ser diferente. Até hoje eu tenho criado um Jesus que não existe, eu estou na igreja, não sei porquê, porque meus pais estão indo, eu não sei. Mas, Senhor, hoje eu quero parar de viver essa mediocridade de vida que eu tenho vivido. E eu quero me agarrar um pouco mais à tua palavra. Primeiro eu gostaria de fazer um apelo para quem não é adventista, para quem não foi batizado, para quem nunca desceu as águas batismais, mas que nesse momento sente vontade. Olha, eu quero aprender um pouco mais sobre esse Jesus. Eu quero ser abençoado por esse Jesus. Eu quero descobrir quem é esse Jesus verdadeiro que existe aí que você está falando, que a Bíblia tem pregado. Se você tem esse desejo, vem aqui na frente. Eu quero fazer uma oração especial por você. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Tem alguém que não foi batizado ainda, que sente desejo de conhecer esse Jesus maravilhoso? Não fique com vergonha, pode vir aqui na frente. Eu não sei de onde você é. Aqui. Eu não conheço todos vocês. Deus seja louvado. Uma decisão dessa. Os primeiros anos de vida, igreja, é o que mantém durante muitos outros anos muitos jovens na igreja. E algumas pessoas são contra, mas sabe que existe incentivo para muita coisa ruim nesse mundo. Muita coisa ruim, coisa podre. Dia a dia os nossos jovens, as nossas crianças são influenciadas, incentivadas a fazer coisas ruins. Não deixe de incentivar uma criança
a tomar uma decisão de seguir Jesus. Jamais faça isso, por favor. Isso é um pecado contra Deus. É um pecado contra o seu filho, contra essa criança que quer se aproximar de Jesus. Agora, igreja, você que é batizado, você que tem estado com Jesus durante muitos anos, assim como os discípulos tiveram, e talvez você tenha alimentado esse Jesus que não existiu, mas você quer agora, nesse momento, entregar e dizer, por favor, mostra para mim quem é esse Jesus. Mostra para mim que milagres ele pode fazer na minha vida. Mostra para mim o que o Senhor deseja que eu faça pela tua igreja. Que pessoas eu devo levar para Jesus. Se você sente esse desejo, vem aqui na frente comigo. Eu quero fazer uma oração especial para você. Eu fiquei muito feliz quando vi os jovens se decidindo pela missão Caleb. Sabe que existe muita gente na igreja, mas existe pouca gente que vive pela igreja. Eu quero convidar você a esvaziar o banco da sua igreja e pregar o Evangelho, não só com palavras, mas com estilo de vida. É esse o Evangelho que Jesus quer que você pregue, querido. Você quer convidar o quarteto? Quando o quarteto canta, já está aqui na frente. Quando o quarteto canta, se você sente o desejo, vem aqui na frente. Eu quero orar por você de maneira muito especial, para que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério aqui na igreja.